Sejam bem-vindos ao Empreendedoras no Ar, esse podcast incrível sobre negócios. Hoje eu estou aqui com uma empresa nova, mas que tem empresárias fodásticas e já estão no mercado há muito tempo, então a troca vai ser sensacional. Eu sou a Laje Guinon, já estou aqui há mais de 100 episódios, junto com a Lu, a minha querida sócia. Nem sempre ela está por aqui, o ano que vem estará mais, como ela mesma já contou. Logo em breve tem episódio dela aqui sobre saúde, mas agora vamos falar de saúde também com a Manticare. Falei certo esse nome? Certo. Eu amei esse nome. Gente, sejam muito bem-vindas, Renata e Michele. Quero saber um pouquinho quem é a Manticare, mas quem está por trás de Manticare. Vamos começar aqui com a Michele. Michele, quem que é você? Como que você caiu nessa empresa? Então, sou enfermeira, né? De Itajubá mesmo, mas eu trabalhei por 11 anos em São Paulo. Então, eu tive várias experiências lá, hospitalares, pronto atendimento, hospitais de retaguarda, longa permanência. E aí eu acabei lidando bastante com idosos, né? Tive essa experiência, daí retornei para Itajubá e senti que eu tinha que ter um negócio próprio, né? Que eu não gostaria mais de fazer parte especificamente de instituição hospitalar, e aí eu abri primeiro um residencial para idosos. E nessa trajetória aí a gente começou a perceber um outro tipo de demanda que levou a Manticare. Muito bem. E Renata? Eu sou enfermeira, inclusive eu e a Michele estudamos juntas aqui em Itajubá, na faculdade, né, Mi? E desde que eu formei, eu fui para Santo André, trabalhei muitos anos em PSF lá. Desde a faculdade eu sabia que o meu lado era saúde preventiva, coletiva. Sim. Então, tive bastante experiência com o PSF, depois gerindo pacientes crônicos, idosos, muito voltado para essa área preventiva, né? Verdade. E aí a vida me trouxe também para Itajubá, né? Depois de 17 anos aí de experiência, sim, voltei para Itajubá, reencontrei a Mi, que é uma grande amiga, e ela me fez esse convite, né, Mi? Você quer contar como começou aí? Eu acho interessante até falar nesse ponto, para quem está do outro lado e que é uma dica, eu acho que, principalmente vindo da Michele, falar dessa criação desse ecossistema, quando você tem um negócio e aí de repente você vê qual tipo de lead eu consigo ainda atrair, mas que não dá para caber dentro do que eu estou fazendo, mas eu consigo fazer e é semelhante. Conta um pouquinho, Michele, o que é a Manticare? Como que funciona? Então, é uma agência de cuidadores de pessoas idosas, né? No caso, a gente fechou nesse nicho específico de pessoas idosas. Isso que você falou é muito interessante, porque empreender é super desafiador, mas quando você empreende, você começa a querer ver muita coisa, muito mercado, muita possibilidade, e começa a ter milhões de ideias que a gente nem dá conta de levar para frente. Mas com o residencial, completou 7 anos em julho, a gente começou a ver essa outra necessidade de famílias que precisam de cuidadores em casa, né? Que não necessariamente vão institucionalizar o familiar naquele momento. E isso aparece porque tanto questões de doenças, mudanças da dinâmica familiar, né? Hoje as mulheres trabalham fora, empreendem e precisam de alguém para cuidar do familiar, que tem expectativa de vida aumentada, consequentemente doenças, né, crônicas em maior escala. E a Renata tem a especialidade em gerontóloga e essa experiência com idosos, então a gente começou a observar lá no residencial que tinha esse público dentro de casa com uma dificuldade de ter cuidadores de confiança, treinados, disponíveis, né? A queixa de muitos familiares que iam até nós lá era isso, olha, falta cuidador, a gente fica na mão de última hora, eu chego em casa, não tenho um conhecimento que a gente precisava. Daí isso foi surgindo. Eu trabalhei muito próximo, né, com esse idoso no domicílio, então a gente via as filhas, né, o familiar adoecendo junto com a pessoa idosa nesse processo, né, do cuidar, ou se contratava, não tinha essa visão de como que eu vou gerenciar esse cuidador dentro da minha casa, como que eu vou convencer meus pais, enfim.
e era um sofrimento que envolvia, assim, a família inteira, né? Sim. E eu fiz gerontologia, tenho muita paixão nessa área, e a gente via a necessidade. Quando eu voltei para Itajubá, eu trocava muita ideia com a Michelle nesse sentido, né? De que o país está envelhecendo, né? Sim. E se você compara os dados, Itajubá tem acompanhado o Brasil, né? Nossa pirâmide aí está invertendo, e a gente viu essa necessidade, que isso, quando a gente estiver velho, vai ser um problemão de saúde pública, né? E é legal que a Renata também, você trabalhou nos últimos anos também, toda essa parte de organizar o que está por trás do jogo, né? Onde que compra, o que tem cada situação, o que tem que ser feito, até na parte mais burocrática. E você também, eu sei, porque a gente também já se conhece, né, fora daqui, tem um trabalho especial, né, no seu Instagram, não no pessoal, mas no que está fora da Manticare, que é também sobre como lidar com essa vida de quem cuida, né? Essa mentoria para as filhas cuidadoras, para os filhos cuidadores, porque realmente é um desafio muito grande você pausar a sua vida e se tornar o responsável por aquela pessoa que te criou. Até eu falo, gente, isso aí vira até caso de constelação familiar, porque a gente não fala que você vai ser a mãe da mãe ou mãe do pai, mas você começa a servir essas pessoas e muitas vezes, assim como eles tiveram que parar a vida, né, para cuidar de você, às vezes você tem que parar, só que você tá numa fase em que eles escolheram ter filhos e sabiam que eu tenho que parar a vida. A nossa, quando tá sendo, você, por exemplo, passou agora, né, por ter que parar seus planos, cuidou do pai ali, é diferente porque ele acontece quando você não tá esperando e você tava planejando outra coisa para esse futuro. Então, assim, são muitos desafios, né? Lidar com a parte emocional e lidar também com os sonhos de várias pessoas ali, né? Porque às vezes impacta até na vida que você leva com a sua família, que você já tem. E aí, juntando esses dois ecossistemas, tanto do residencial quanto da Renata, nasce a Manticare, que é um modelo de negócio como se fosse, como é o modelo, por exemplo, do iFood, de um Uber. Ele une as duas pontas, não é isso? Isso, só que ele tem a gente ali de retaguarda, né? Só que não é exatamente igual, porque essas pessoas que vocês colocam para dentro do jogo passam por vocês. Passa por uma curadoria, né? Porque o nosso objetivo é conhecer a família, a necessidade dela, a necessidade dessa pessoa idosa e né, indicar um cuidador que tenha esse perfil, né? Que vai encaixar ali naquela dinâmica familiar, que vai contribuir para isso. E aí, Lari, a gente acho que um diferencial é essa plataforma que a gente criou, né? O nosso site, onde existe um cadastro do cuidador que tem interesse em fazer parte, né? O cadastro é gratuito. Então, ele coloca lá dados pessoais, formação, endereço, disponibilidade de horário. E existe o cadastro do familiar também, que ele põe as necessidades dele, o perfil daquela pessoa idosa. Então vocês vão mapeando as duas pontas. A gente conecta, né, o perfil até às vezes de bairro mais próximo para facilitar deslocamento. Sim. Então a gente conecta o interessado, né, ao cuidador, e esse cuidador previamente passou aí por uma seleção, um bate-papo com a gente para conhecer. Mas a família também, que não cadastra, tem outros meios de contatar, né, telefone, enfim. Mas essa plataforma, eu acho que onde a gente consegue unir perfis parecidos e conectar, né, o cuidador adequado para aquele idoso, isso facilita bastante e aumenta a chance do sucesso. E como que chama essa plataforma? Como que a gente acessa? É www.manticare.com.br. E o care de cuidado, né? Manticare. Manticare, né? Mante da mantiqueira Da mantiqueira. E care de cuidado. Eu amei esse nome também. Atende Itajubá e região. E só uma mãe ali, né? Porque como vai ser uma coisa local, não, a ideia de negócio, o modelo, lógico que vocês podem replicar e se tornar uma franquia, tá tudo certo. Mas como inicialmente o foco é essa região aqui da Manticare, eu adorei. Eu achei a ideia de negócio muito bacana, mas eu acho que o diferencial sempre vai ser vocês serem essas pessoas. Eu falo, uma IA poderia fazer essa união, mas pelo contrário, né? Vocês, porque nada eu acho que vai substituir esse olho no olho, esse enxergar, esse entender, esse saber o detalhe como a gente, né? E me conta um pouquinho, vamos voltar aqui a fita,
As duas estudaram enfermagem juntas. Vocês têm uma turma de enfermeiros, vocês são super unidas, que eu já vi. A Adriana, que já esteve aqui também, a gente foi lá na cabana, a gente gravou lá o episódio dela, foi lindíssimo. Nossa, assisti, é maravilhoso. Ai, melhor episódio, quero gravar o segundo ano lá. Cadê? A segunda cabana não tá pronta, não? A gente tá disponível, nós estamos disponíveis para gravar a segunda cabana. E eu sempre vejo vocês juntas, né? Ela também empreendendo. Me conta assim, não foi do dia pra noite, porque nós estamos falando de 17 anos CLT. E você também ficou... Fiquei CLT uns 7 anos. Também. Até mais. Até mais. 7 que eu estou no empreendedorismo. É verdade, né? Mas 11 anos em São Paulo e era CLT também. Sim. Então, pelo menos, nós estamos falando então de uma profissão que, assim como a minha... Quando eu me formei, eu fiz direito, mas a gente não era tão incentivado a empreender. Eu não sei se é a fase que a gente está vivendo, se foi essa revolução da internet que nos permitiu ver as coisas de outra maneira, inspirar em várias pessoas, né? Mas dá um medo, não dá? Sim. Como que é? A gente estava conversando agora mesmo, né? Nem parece que é a gente mesmo. Quando tem hora que a gente fala assim, gente, como que eu fiz tanta coisa? Mas como que foi pra você, Michele, no início, falar assim, toma aqui minha carteira, pode dar baixa? Como que foi esse dia, você lembra? Perfeitamente. Na verdade, São Paulo tem uma questão de qualidade de vida ruim, né? Sim. Lá é um mundo de oportunidades, de emprego e aprendizado. Então, para eu empreender, ter tido sucesso, estar tendo ainda, eu devo muito à experiência que eu tive em São Paulo, né? Mas chegou um momento que a qualidade de vida pesou e meu filho tinha nascido, então falei... A maternidade mexe muito, existe um antes e depois, né? Muito marcado. Falei, eu não quero mais continuar aqui, nossa família não tá aqui, a gente não tem rede de apoio, vamos embora. Mas a gente também sabia, eu falo a gente, meu esposo, que também é na área da saúde, o Yuri, a gente não queria continuar CLT, né? Dependendo mais disso. Então, vamos fazer alguma coisa, vimos a nossa expertise, que era idoso, que era saúde, vamos... Porque a gente teve uma casa de repouso em São Paulo. Logo que a gente foi, mas por distância, e eu tava mais focada em ambiente hospitalar também, a gente deixou com a sócia, existe até hoje, deu super certo também. Mas a gente, então, viu essa questão, não, vamos abrir algo nosso. Dá um frio na barriga, sim, lógico, porque acho que não tem como você empreender sem nenhum tipo de risco, né? Não tem. Porque quando você tem um chefe, você tem... E na verdade, nada é sem risco, porque você pode ser mandado embora do CLT a qualquer momento. Exatamente. Na verdade, mas tem uma falsa sensação de segurança. Exato. Mas eu falo, tudo tem dois lados, né? Aquela história do escolha o seu difícil. E quando eu penso muito nisso, falo, bom, eu acordar e saber que ninguém vai decidir me desligar... Faz muita diferença. Sim. Então, empreender tem essa questão. Sim, dá uma sensação de poder também, né? De pelo menos ter mais flexibilidade, de saber que depende mais de você do que de alguém tá ali dando as regras, né? Mas não deixa de ser extremamente desafiador, porque você é você por você. Exato. No início, principalmente. Você começa com uma equipe enxuta, com uma estrutura enxuta, ninguém começa já com o ápice. Não. Né? Você tem onde você quer chegar, você tem uma missão, visão, valores, mas você começa muito enxuto e vai aprendendo ao longo do caminho. Faz sentido. E aí, você decidiu, teve medo, mas foi. Mas fui. E é legal, o fato de ter o Yuri também, você acha que ajudou? Porque, assim, quando a gente tá muito angustiado, não sei se é o perfil comportamental, assim, mas... Eu falo, quando a gente tem alguém para dar esse passo, é diferente. Tá junto, né? Fez toda a diferença, porque uma pessoa que tá jogando muito próximo e que tem os mesmos interesses que você, tanto pessoais quanto nesse momento profissionais. Falar que é fácil trabalhar com o marido... Isso é um tema de outro podcast. Mas tem um podcast sobre isso aqui. Então. Inclusive, tem um episódio desse com a Carol da Conceito, com a Elô, da Núcleo, porque a gente estava falando exatamente desses desafios, né? A Fernanda, da Boutique do Sushi, Carol, né, que é a nossa apoiadora aqui, ela e o Maurício, da Conceito Interiores, apoiam aqui o podcast.
E eles estão empreendendo junto há 19 anos. É um desafio, né? Que aí você conhece a outra pessoa dentro de e leva para casa. Que você não conhecia. Sim. Né? Se você nunca trabalhou com o seu parceiro ou parceira, você não conhecia ele no cenário de trabalho. Então a gente começa a conhecer nesse outro cenário. E igual você falou, se não tomar cuidado, o assunto fica esse. É igual quando a gente fala assim, vamos sair, não vamos falar dos filhos. Eu e o Léo estamos no dia de catequese, a gente falou que é nosso happy hour. Não vamos ficar nem no celular, nem falar de filhos. Eu falei, gente, tem um assunto, tem que falar. Não aguenta, você aguenta 10 minutos. Aí de repente, não, só um negocinho aqui. Ô, Rê, e você também foi recente. Eu participei muito dessa sua transição de carreira. Você estava fazendo mentoria comigo na época, até mesmo para dar esse salto ao empreendedorismo. Você fez o Mentalidade, fez Virando a Chave. E assim, é um desafio enorme, mas você sentiu que teve mais qualidade de vida também? Ou você ainda está sentindo saudade da rotina? Eu tô na fase ainda de adaptação, né? Que muitas coisas aconteceram na minha vida, né? A gente tomou a decisão de vir embora também por qualidade de vida das crianças. Meu marido tinha muita vontade de voltar. Eu tive a chance na empresa que eu estava de vir para Itajubá e ficar híbrido, home office, e uma vez por semana para São José e tal. E eu comecei a ter muita vontade de trabalhar nessa área, né? Fiz gerontologia, eu acho que... E as pessoas já te acessavam, né? Já me acessavam. E eu tinha muito essa vontade de viver o meu propósito. E eu sentia que eu era empreendedora na empresa de outra pessoa. Sim, né? Eu adorava super executora. Eu trabalhava, enfim, né? Aprendi muito lá. Mas eu sentia assim, nossa, eu tenho, né? Dou tanto, né, visto a camisa da outra empresa, por que não, né, criar alguma coisa que eu viva o meu propósito, né, mas também, e aí eu vim para Itajubá e fiquei namorando um pouco essa ideia, né, mas a minha ideia inicial era, sei lá, criar alguma coisa, mas continuar ali no CLT, enfim. E aí, aos poucos, eu fui me autoconhecendo, entendendo, né, fazendo as mentorias que foram fundamentais, né, para eu me enxergar, entender as minhas habilidades, o que poderia ser. E entender, eu sou muito disso, de vamos estudar também. Quero mapear, você é racional, você é super racional. E aí eu fui vendo, me interessando, me encantando, estudando, que eu acho que é, né, fundamental, namorando. Eu lembro muito que o primeiro encontro que eu tive com as amigas da faculdade, eu comentei com elas assim, ai meninas, eu tenho vontade de empreender. Ela e a Adri da mesma hora falaram pra mim, eu conto, você conta. Como é que é? E aí, só que eu já tinha uma ideia, porque eu tava ali, né, estudando esse processo. E aí chegou, meu pai, né, ficou doente, e eu queria muito estar próximo nesse processo de cuidado. Embora, assim, eles têm autonomia, né, para tomada de decisão, eu queria apoiar e estar próximo, como eu consegui estar. E eu acho que... E é diferente ter você, que é da área. Para dar essa segurança mesmo para eles, né? E para mim também foi muito bom poder fazer isso por eles. E aí, eu estava fazendo Virando a Chave, né? Fiz e tal. E aí, me ajudou muito nessa tomada de decisão, de falar, não, eu quero viver meu propósito, eu quero fazer isso agora. Tive o apoio do meu marido, né? Isso é fundamental falar. Então, ele me apoiou nessa virada e foi difícil para mim. Porque era um trabalho que eu gostava muito, né, que eu entregava e tinha um carinho enorme por lá, mas queria viver essa nova fase. E essa adaptação é desafiadora para quem tem o seu perfil, e até tem gente que está aí do outro lado que eu acho que pode sentir a mesma coisa. Eu senti muito isso que você sentiu, porque eu também parei uma época, saí, né, aquele gás todo, né, que a gente tá. E ficar na pausa é um desafio também. Poder ser dono do seu tempo. Tipo, segunda à tarde eu não sou obrigada. Eu posso trabalhar à noite ou de manhã. Não, a gente ainda fica naquele negócio do horário de trabalho. Eu tinha muito esse negócio de achar muito bonito. Tipo, assim, a pessoa trabalha, produz, entendeu? Só que a gente não consegue abraçar o mundo, né? Eu fui percebendo isso. E alguma panelinha, algum pratinho ali, a gente acaba tendo que derrubar, equilibrar, enfim. Mas eu acho que foi perfeito. A minha decisão foi muito caminhando pro meu propósito. Divino, com certeza. Porque todas as oportunidades depois que você teve, e até essa oportunidade, eu acho a Manticare, ela tá nascendo de uma maneira
é extremamente estudada, pensada, já com maturidade de ambas. Sim. E uma necessidade grande do mercado. Eu acho que quanto mais as pessoas forem sabendo que a empresa existe, mais vai validar esse produto, e com duas profissionais incríveis, né? E com esse conhecimento, que assim, gente, conhecimento é algo que transforma qualquer negócio. Né? E é o diferencial de vocês, realmente vocês dentro da empresa, né? O asset maior, assim. Mas o que vocês estão sentindo em relação a essa fase inicial da empresa? Porque vocês estão em qual mês da empresa, assim? Ela é um bebê ainda. Isso. Eu acho que foi maio, junho, né? A gente iniciou. Ela é uma bebê, ela tem 3 meses. Né? Assim, rodando já com os profissionais, com o site funcionando, né? Vocês fazendo as entrevistas, vamos dizer aí que tem uns 4 meses. Isso. Né? E ainda vocês estão achando aquele time de trabalho em que as outras demandas das outras empresas e da vida pessoal, vocês estão encaixando tudo. Isso é uma coisa super natural quando a gente tem um segundo negócio, né? E vocês estão achando o que dessa fase inicial? O que foi mais desafiador? Agora ter uma sócia, você nunca tinha tido. Não. E você saiu do Yuri um pouco, né? Porque ele não é sócio nesse projeto. Ele tá junto com a gente também. Ele ajuda. Como que é o papel dele, assim, e o que vocês oferecem, assim? Porque dentro do Manticare também, vocês começam a abrir, logo vai vir um leque de oportunidades. Porque ali a pessoa tá com aquela demanda do cuidador, mas daqui a pouco ela precisa de um terapeuta, ela precisa de um médico X, então a plataforma daqui a pouco vai poder ligar várias outras pessoas, né, no futuro. A princípio, a proposta é focar são nisso. Cuidadores, né, de pessoas idosas. Então, nós não somos um home care que oferece outro tipo de profissional. Esse link da enfermeira, se for preciso avaliar o paciente, avaliar a estrutura da casa, isso sim. Mas assistência multiprofissional, por enquanto, não. Né? É uma agência de cuidadores. Mas acho interessante isso que você falou, Lari, porque as pessoas às vezes querem se arriscar em algo que elas nunca não conhecem. Podem dar um tiro certeiro, mas uma dica que a gente dá é, pelo menos que o seu primeiro negócio seja algo dentro da sua expertise, porque vai ser um pouco menos desafiador se você domina o assunto, se você conhece as dores, né, do seu público. Mas falando especificamente desses primeiros meses, não sei se você vai validar isso, mas eu percebo, comparando São Paulo com Itajubá, por exemplo. Quando a gente está numa cidade pequena, existe uma questão ainda bem fechada, de todo mundo, quase todo mundo se conhece, já tem aquelas empresas. Então, e o nosso ramo, né, saúde, vida, pessoas idosas, a gente vê que até você chegar no boca a boca, as pessoas conhecerem o seu trabalho e dizer, vai lá, que lá é diferenciado, é o melhor, eu acho que esse é o maior desafio. Foi assim para mim no residencial também, ainda mais residencial, casa de repouso, que tem um tabu gigante em relação ao asilo, né, aquela questão mais antiga. Então, eu vejo que cidades pequenas tem muito essa questão de até você conseguir mostrar o valor do seu trabalho, o quanto, a diferença que você realmente tem dos outros, aí leva um tempinho. Nós estamos nesse momento ainda, né? Buscando ser conhecidos até daí deslanche. Eu vejo que isso é bem comum de qualquer cidade de interior, né? As pessoas, assim, gostam de ver o que vai virar, o que vai ser. Isso, alguém vai falar. Se vai se manter. Por isso que eu falo, quando você decide empreender, você tem que decidir se vai ser resiliente ou não, se vai ser constante ou não. Isso serve para o Instagram, para quem tá no digital, né? Porque às vezes a pessoa fala, vou começar a vender bolo. Aí ela faz um mês, no outro não faz. Aí o seu consumidor... Não é que o negócio não pegou por causa do consumidor. É porque você tem que ter um capital de giro ali para te manter igual, pelo menos no primeiro ano. Porque sempre vai existir essa questão, né? Para mim também foi a mesma coisa. E em cada negócio que eu invento novo, é a mesma coisa, de tipo assim, vamos ver primeiro? Pouca gente vai e fala assim, já vou pagar para ver.
né? E eu sempre honro muito essas pessoas, assim, que vão antes de... Eu lancei um produto, aí teve uma pessoa que comprou sem saber o que ia ter. Falei, doido. Mas amei. Lógico. Né? Uma pessoa falou, não, se você falou que o resultado vai ser esse, eu vou confiar, né? Então, assim, mas é a minoria, né? É 1 para 100. Ainda mais no nosso caso, né? Que ainda mais no seu caso, muito assim. delicada de saúde. Mas mesmo nesse início, a gente já tem, né, cliente fixo. E me agradou até na semana passada, a filha falou, Renata, te indiquei para uma outra pessoa. Agora vai começar muito isso. Então, para mim também, que trabalhei bastante tempo fora, né? Tô voltando para Itajubá, né? Mostrar minha autoridade, ainda é um desafio. E você faz vários trabalhos ótimos também, depois a gente vai falar. E é legal que na comunidade, né? Porque a gente é do Marketplace Empreendedores, a gente eu consegui, né, mostrar um pouco o nosso trabalho, o que a gente vai fazer. Sim. Então, esse apoio também de outras mulheres foi... E me conta um pouco assim, Rê, quando eu decido contratar a empresa, como que é o processo? Eu entro lá no site, aí vamos supor que eu tenha aqui uma pessoa que eu preciso que seja cuidada. E até falei pra você, né, esses tempos atrás a minha sogra ficou muito doente e a gente estava numa cidade em São José, isso também aí é outra parte que é ruim. Um filho morava em Sorocaba, o outro em Itajubá, e a gente desesperado, não tinha um anticare, né? Então eu falo assim, gente, até para quem mora fora, não tem coisa melhor do que ter a Manticare para resolver esse tipo de coisa. Mas então vamos supor que eu tô com uma pessoa ou doente, ou também já que precisa de cuidados que, por mais que a gente não queira delegar, às vezes é importante delegar. Né? A gente até pode falar um pouquinho disso depois, se você puder falar. Mas aí fala do processo na prática. E se isso é muito caro também, porque eu acho que tem muita gente que fala, eu vou desconsiderar e vou pedir uma indicação para alguém direto. Porque essa eu acho que é a maior objeção que vocês vão ter que vencer. Normal, né? Só que ao mesmo tempo, qual segurança vocês oferecem? Porque eu acho que quando a pessoa entende isso, é a mesma coisa quando eu, Larissa, decido contratar uma imobiliária ao invés de alugar minha casa direto. Porque hoje eu tenho um apartamento, eu prefiro colocar na imobiliária mesmo conhecendo a pessoa. Porque eu não quero lidar com riscos. Então, não sei se poderia ser algo assim. O que você me fala? Sua família entra em contato, né? A gente entende bem a necessidade da família e vai achar esse cuidador que se encaixa. Então, quando ela entra em contato, né, preenche lá pelo site, a gente ainda pega mais detalhes, mais informações para entender a real necessidade. O custo como você diz, né? Como é que é? Vale... É justo, é justo, né? Que muito custo, que muito Isso, vale. Que muito custo, que muito vale. Então, um preço, né, justo pelo cuidado qualificado, né? Então, existe essa curadoria, a gente não vai colocar qualquer pessoa dentro, né, da sua casa, e existe essa questão do cuidador. Quem que é o nosso cuidador parceiro, né, que está indo? A gente vê que as famílias procuram muito pela segurança dessa curadoria, procura também por saber quem está por trás, né, né, da honestidade, comprometimento, que a gente vai, né, sempre tentar entregar o melhor. E o que mais que eu posso colocar? O risco a queixa, né, uma das dores dessas famílias eu contrato um cuidador por conta própria. Então existe... Não tem um contrato, não tem nada. Isso, às vezes existe essa questão trabalhista. Exato. Ou essa questão de faltou quem vai chegar hoje. Então a gente garante que algum cuidador vai substituir aquela ausência, por exemplo, se a gente teve algum problema. E as várias opções que a gente tem, né, Lari? Não é só um cuidador fixo. E aí, Lari, tem também assim... eu preciso de um cuidador só para acompanhar a gente numa viagem. Vai fazer um procedimento em outra cidade. A gente também consegue direcionar um cuidador para isso. Eu preciso só ir numa consulta e meu pai precisa de ajuda para sair do carro. Conseguimos. Vamos viajar, queremos que vá um cuidador acompanhar com o nosso familiar. Esses cuidados pontuais, assim. Isso. A gente direciona. Ou vamos viajar, nosso familiar não tem condição de acompanhar, queremos que alguém fique em casa.
Então, são diversas possibilidades, Sim. tanto de modalidades de atendimento, quanto de horário, né? Eu preciso só de manhã, eu preciso só final de semana. Sim. Então, tem todo esse leque de opção. E faz muita diferença nesse guarda-chuva de vocês. Isso, principalmente, eu acho, por essa questão que eu acompanho desde o residencial, essa dor de ficar na mão de última hora. Exato. Aí você tem que sair para trabalhar, mas não É pode apagar deixar incêndio, né? Isso. Você se desespera e não tem com quem contar. E aí a responsabilidade é nossa, de arrumar alguém e não te deixar na mão. Isso gera até briga de família. Eu vejo tanto isso, assim... Ah, porque só eu que olho, você não olha. Aí aquele negócio já começa a virar um fardo. Eu falo, gente, às vezes encarece. É tão caro você perder o relacionamento. Exato. Na fase final da vida dos pais, né? Às vezes fica uma briga de egos ali. Fica, é só eu o que principal cuido. pessoa, né? A pessoa Exato. idosa que tá precisando ali. E lógico, gente, ninguém tá tirando a honra de quem ama cuidar dos pais, não é isso. Mas você precisa ter qualidade de vida até para servir melhor. Exatamente. Né? Porque como que você vai servir bem se você não tá bem, se você tá cansado, né? Sim. Se você não consegue. Às vezes, eu mesmo conheço uma pessoa assim, o sonho era ter um relacionamento, ter uma família, e a vida dela se tornou os pais, né? E isso eu achei muito caro para ela depois de um tempo, porque aí começa internamente, inconscientemente a cobrar. Mas assim, independente dessas questões, mas eu acho importante falar, ter quem garante, né? Esse cuidado, e ter a Renata, que aí vira esse ecossistema que a gente estava falando. Se a pessoa está nessa situação, mesmo tendo um cuidador, ela não vai deixar de ser a pessoa que está ali por trás, né? Verificando tudo, né? Não vai ter um abandono. Mas até, às vezes, mesmo tendo um cuidador, você ainda sente muito essa fase. Aí entra o trabalho de Renata. Renata, fala um pouco também dessa parte sua, como que funciona esse trabalho em relação aos filhos. As pessoas estão vivendo mais, né? Sim. Nem sempre com qualidade, mas tem a longevidade aí. Então, muitas dessas pessoas estão ali no cuidado com o pai, mas cuidado com o filho, aquela geração sanduíche que tá... Sim, que é bem a gente, né? Que é bem a gente. Então, e perdeu-se um pouco também essa questão do cuidado, olhar para o outro. Então, mistura-se muito, né? Num processo de cuidado, mistura a relação, vou falar mulher, porque geralmente a filha está ali, a relação da filha com a mãe naquele cuidado, com o cuidado, eu falo, né, que a gente falava cuidadora familiar, eu falo, não, é a filha cuidadora, né? Seu papel de filha vem primeiro, para não esquecer. Porque a gente vê muitas mulheres adoecendo nesse processo de cuidado. Umas por muita doação, ou aquelas que não conseguem, né, fazer essa doação, o sentimento de culpa, de sobrecarga. E ninguém pensa no envelhecimento. É muito difícil a gente ver os nossos pais envelhecer, né? Então, aquela mãe, aquele pai que tomava conta de tudo e estava ali, de repente se torna uma figura vulnerável, diferente. A gente envelhece, o corpo envelhece, né? O pensamento às vezes fica mais lentificado, o corpo mais lentificado, as necessidades são outras. E para o filho enxergar os pais, né? Nessa situação de vulnerabilidade. A gente não quer lidar, né? Não. E mesmo sabendo que é o destino de todos nós. E às vezes o enfrentamento é muito, né? E às vezes não porque a pessoa é má ou trata mal, mas é uma vontade de mudar aquela realidade. E às vezes os pais também estão numa fase de que alguns não aceitam ajudas, não querem a mudança, a gente fica ali, né? Meu pai mesmo quer perder a autonomia, né? Meu pai, ele é desafiador, porque ele não quer fazer, às vezes, o que a gente... Depois de 5 anos falando agora, ele tá fazendo musculação, né? Mas, assim, ele é diabético. É outra também, né? E aí, assim, mas difícil... Eu lembro do meu avô, a gente ter que dar banho pra ele, aquilo era... Isso. Nossa, como ele odiava, assim, que uma filha desse banho nele. Ele não queria, porque meu avô ele usava camisa e calça social e cinto até 92 anos. Então, assim, pra ele, e chapéuzinho, né? Então, assim, era um desconforto muito grande. Que talvez nessa hora o cuidador masculino, talvez pra ele seria melhor, não sei, né? Não passamos por isso, porque os filhos cuidaram de uma cidade pequenininha na época. Mas aí, Rê, como funciona o seu trabalho?
No Dona Catarina? No Dona Catarina. Então, Conta do Dona Catarina, né? Eu fiz a especialização em gerontologia, fiz a gerontologia avançada, e eu via muito essa dor nos meus trabalhos domiciliares, né? No contato dessa família, porque às vezes nem é o cuidado em si. Porque às vezes você pensa, beleza, eu vou ter o cuidador que vai, mas também tem a questão da gestão do cuidado ali, Sim. né? Dessa conversa em família, de como que as coisas precisam funcionar. Então eu vi essa dor muito grande e eu sabia que tinha estratégias que poderiam ser feitas para amenizar, para tornar esse cuidado diário, seja esse cuidado de mão na massa, seja esse cuidado da gestão do cuidado, que tinha muita coisa para ser feita. Sim. Então eu fiz o Instagram para divulgar e conhecimento, para ter trocas. Consegui ajudar algumas pessoas só nesse bate-papo, trazendo outras visões. E aí surgiu essa ideia, né, do Dona Catarina. Dona Catarina é o nome da minha avó, né? Catarina é o nome da minha avó. Ela foi diagnosticada com Alzheimer, viveu até os 97 anos. E eu vi até na minha família, né? Eram vários irmãos, todos ajudavam, a gente tinha uma realidade de proximidade, tudo, mas tinha cuidadores envolvidos também. Mas é uma situação desafiadora, né? É só a gente olhar para nossa casa, não é porque a gente tem às vezes alguém para ajudar com os nossos filhos que a gente não tem que fazer a gestão de tudo, Exatamente. Né? E que não dá trabalho, porque assim a vida continua acontecendo, ela não pausa pra gente resolver os nossos dramas, né? E a questão evolui, né? Hoje tem uma demanda de cuidado que um leigo familiar consegue conduzir. Sim. Então, ele vai vivendo cada vez mais, aí a doença crônica vai se complicando, aí acontece uma queda, uma questão aguda, e por mais boa vontade que esse familiar tenha, precisa de um olhar profissional. Sim, exatamente. Desde uma adequação de estrutura da casa física até orientações específicas para prevenção de problemas, né? Sim. Então tem isso aí. E lá no residencial, fala um pouquinho do residencial também, você aprendeu muito dessas dores todas também, observando nesses 7 anos, essas famílias. E lá no residencial, como que funciona? Eles ficam lá o tempo todo, dormem? Ou tem gente que só passa o dia? Como que funciona? Isso, lá no Conviver, ele tem essas possibilidades também de passar o dia, passar fim de semana, ir só para socializar. Essa foi a proposta inicial, depois a pandemia acabou quebrando isso, né? Porque a gente não podia mais ter ninguém entrando e saindo continuamente. Mas hoje o que a gente tem são moradores mesmo, né? E a maior parte deles tem um déficit cognitivo, então essa é uma questão interessante. A família, pelo próprio tabu que existe, ela às vezes segura em casa e tenta cuidar sem um olhar profissional e de repente chega num ponto que o conflito se tornou insustentável, né? A exaustão do cuidador e a demanda mais assim avançada de cuidado daquela pessoa. Então, às vezes eles esperam muito, mas isso está mudando já, eu vejo um pouco, né? Fora do Brasil isso já é bem estabelecido, aqui nós estamos caminhando ainda para as pessoas entenderem que hoje é uma nova realidade. Hoje você pode ir para lá para uma socialização, mas você tem à sua disposição pessoas que vão te assegurar uma medicação no horário certo, que vão fazer sua refeição, que vão higienizar o seu quarto. Então, esse cenário começou a mudar. Estamos engatinhando ainda nessa história de que residencial não é só para doença, né? Tem que ser para socialização, estimulação cognitiva, prevenção também. Mas hoje a gente recebe ainda famílias com muitas dores no sentido de culpa de estar institucionalizando o familiar e sofrem preconceitos dentro da própria família. Aí depois que tudo acontece, eles começam a ver que não é nada daquilo que eles traziam uma imagem do passado. Exato, né? E vão vendo que às vezes aquilo é tipo quando a gente... Eu acho que isso é assim, pensando... Igual quando a gente manda o filho, às vezes muito pequeno, para a escola. E aí a criança volta falante, volta alegre. Come coisa que não comia em casa. Exatamente. Igual a gente mandou para o EMB, né? Nossas crianças, nossos filhos estudaram juntos. E assim, para mim foi ótimo, porque para mim era melhor do que deixar... Às vezes em casa ali com uma pessoa só, né? Do que ir lá pra escola, brincar. Porque só brinca, né? Nessa idade inicial. Era uma realidade que eu via muito nas visitas domiciliares, né? Quando a gente ia, não vou institucionalizar, não vou... Meu pai vai ficar em casa, mas ele tava ali
solitário, né? E aí vocês ocioso. vêm para ser, eu acho que a cura para todas essas dores, assim, dessa idade que é tão especial. E dentro, a Renata também faz um trabalho bacana com o Mente Criativa. O que o Mente Criativa e o Manticare, o que você acha que tem a ver? Eu acho que o Mente Criativa é uma forma de cuidado, né? Para mim é uma forma de cuidado, porque ali a gente trabalha estímulos cognitivos junto com a arte ali, tem muita troca e tem uma coisa que é fundamental, né? De estar ali em grupo, né? Sim. Sentir pertencimento, né? Sentir que ainda é capaz, que tem histórias boas para contar. E você faz várias perguntas de autoconhecimento, que eu já percebi. Exatamente, dar essa abertura, né? E de, até no meu Instagram também e ali, de entender que o envelhecimento faz parte da vida. Né? Se você chegou ali é porque tudo deu certo, né? Todo mundo quer chegar, só que a gente não pensa muito nisso antes, né? Verdade. Por isso que às vezes quando chega ali, todas essas mudanças são muito, né, são muito sentidas, mas que elas têm muito a oferecer, né? Verdade. Tem muito a oferecer. Eu acho que o que eu aprendi, até esquecemos de falar, o Mente Criativa é um projeto social dentro do Marketplace, que a Renata toca toda quarta-feira lá na nossa sede. E a gente organiza ali o espaço, né? Temos ali algumas questões, algumas pessoas que ajudam, né? A Lu Paiva, por exemplo, está sempre ali com você, que também é membro do Marketplace. É um projeto do Solidariamente, junto com a Renata, que toca ali principalmente e vai decidindo o que é interessante para esses idosos praticarem toda quarta-feira pela tarde, né? Agora, eu acho que o que eu aprendi muito no que vocês trouxeram hoje do Manticare e tudo que vocês fazendo e as escolhas é que tem muito a ver com propósito, né? Essa vontade de empreender não é só sobre fazer só o que ama, o que gosta, não é isso. É saber, assim, o que cabe na vida que eu quero levar e como eu quero servir. Exato. É muito sobre a escolha de como eu quero servir. Então, vocês decidiram servir a essa geração aí de pessoas, né? Na verdade, aos idosos e também até os filhos, né? Deles, eu acho. Sim, porque, de alguma maneira, você é uma facilitadora. Mas eu já fui questionada disso quando comecei o Dona Catarina. Você fez gerontologia para cuidar de idosos especificamente, você traz essa fala muito do filho, da família, né? E aí eu falo, é o melhor jeito de cuidar, porque você vai estar ali com quem está fazendo essa gestão do cuidado. Então, não existe um ali distante do outro, né? Porque se o cuidador não está bem... Exato. E o envelhecimento, desculpa, traz muitas perdas. Isso é inevitável, né? No sentido de... Você se aposentou, você, né, repassou o seu negócio para os seus filhos e você já perde essa função de trabalho, né? Sim. Você tende a se isolar ou se você tem alguma limitação que você não vai mais na igreja que você ia, ou que você não participa mais de um esporte que você praticava, hoje você tem que fazer coisas mais leves. Então, há uma série de perdas. Sim, né? Envelhecer não é adoecer, mas você tem perdas sociais, o seu papel que como mexe provedor, muito, mexe com o muito, emocional, né? Principalmente se a pessoa tem o cognitivo completamente preservado, isso é muito sentido. Hoje eu deixei de ser provedor, hoje as pessoas querem mandar o que eu tenho que fazer ou deixar de fazer. Nossa, então, eu acho que isso é o mais pesado. Não é? A pessoa idosa, ele é teimoso, mas poxa, o idoso teimoso. Ele é uma pessoa, né? 80 anos, e você hoje quer decidir, os filhos querem mandar, então isso tem que... É uma linha muito tênue entre você ultrapassar o respeito, né? Então, respeitar a autonomia da pessoa idosa. Significar isso também. Então, são várias abordagens. Entra que agora a gente vai cuidar do nosso jeito, vai decidir que é assim, que o seu banho é nessa hora. Não pode ser assim. Isso mudou, isso é tão forte que você falou, isso mudou totalmente o meu relacionamento com os meus pais em 2019, quando eu fiz a minha formação, né? E eu fui constelada. E eu achei que veio exatamente essa verdade, assim, quando a gente entende, né, olha, na constelação a gente gosta de explicar, né, um trem que tá passando, aí primeiro entrou aqui seus pais, passa 30 anos para eu entrar, então assim, eu tô desrespeitando muito, existe muita quando eu quero coisa dizer que eu sei, é uma arrogância muito grande, falar que eu sei como é o jeito certo de viver, se eles já estão 30 anos falando, é lógico que algum conhecimento ou outro, a gente sabe aqui e ali o que é bom, mas é o jeito de trazer
né? O jeito de trazer. E eu era muito mandona, assim, né? Tipo, não, você tem que fazer exercício, você tem que fazer isso, você tem que. Você tem que. Você tem que. O tem que, você já tá. Exato. Você já tá impondo. Mas todos, o médico falou. E assim, a pessoa tem direito a escolher a vida que ela quer levar, mesmo que aquilo não coadune com o que você entenda que é o mais saudável, né? Mas é a decisão da pessoa, né? Eu acho que isso na área da saúde que você tocou agora é muito forte para qualquer ramo, qualquer decisão. É respeito, você tem que né? enxergar a pessoa. Os valores dela talvez são completamente diferentes do seu. Você quer, se fosse eu, mas não importa nada do que se fosse você naquele momento. Se fosse você seria aquela pessoa, né? Quando chegar a sua vez, você vai ver. Toma as suas decisões. Mas então, se a pessoa tem uma capacidade de decidir com segurança pro caminho que ela quer, a gente tem que só apoiar e achar a melhor maneira. E mesmo no caso daquele idoso, né? Porque às vezes a gente toca nessa questão de autonomia e fala, mas, né, está com alguma demência, alguma questão que o filho vai ter que responder por ele, que não se perca isso, de quem que aquela pessoa é, porque ele pode não lembrar, né? Mas eu falava isso muito da minha avó. Minha avó não lembra quem eu sou, mas eu sei quem ela é. Então, você contou da vestimenta, né? Do seu avô ali. Muitas vezes, ele perde até essa autonomia de andar de pijama, de ficar... Exato. Ou a pessoa sempre usou bigode. Ah, não, isso aqui atrapalha alguma coisa e tira. De bigode. Então, eu acho que existe maneiras da gente conseguir dar esse cuidado, respeitar a autonomia, mesmo nesses casos, porque você sabe quem aquela pessoa é. É verdade. E, Michele, nesse tempo todo aqui, pra gente ir pra nossa reta final, o que a Manticare representa pra você e pro seu futuro, assim? O que ela é no final? Como eu te falei, quando a gente empreende alguma coisa, você enxerga várias outras necessidades naquele mesmo público, naquela mesma área, né? Então, a gente quer cercar e ajudar de todas as maneiras. Então, hoje, a Renata conhece uma família, vai na casa, vê uma demanda, de repente, essa pessoa idosa evolui para um grau acima, vamos entrar com a Manticare, evolui mais, vamos partir para a institucionalização, precisa de uma rede, um trabalho mais completo, específico. Então, eu vejo como a gente fechando um abraço aí de todas as linhas soltas de que hoje a gente percebeu essas dores. E tem mais coisa que a gente percebe, né, Rê? Que dá para fazer ainda, que a gente já tem planos, mas, né, a gente começou a Manticare agora, o nosso foco é esse, fora as outras questões que a gente já trabalha. Mas eu vejo a Manticare no futuro somando ao Dona Catarina, ao Convivere, como mais um bracinho aí para atender a necessidade da pessoa idosa e da família. Muito bem. E quero saber das duas, que mensagem que vocês querem deixar aí para quem está aí escutando e está empreendendo? Eu falo coragem, né? Do Grande Sertão Veredas, né? Eu acho que aquela frase assim combina muito com a minha vida, né? Que às vezes tá apertado, às vezes tá mais frouxo, Sim. Às vezes mais agitado, às vezes mais calmo, que a vida não é linear, né? Ela Então, o que exige da gente? Coragem, né? Tenha coragem, tenha fé e siga o seu propósito. Que eu acho que quando a gente está alinhado com o que a gente é, o que a gente nasceu para servir, para ser, o negócio deslancha, acontece. Verdade. Perseverança também, né? Perseverança. Pra dar continuidade. Amo essa palavra. Tô até de perseverança. É mesmo, esperança e perseverança. Eu diria que não é fácil. Não se iludam, nada que a gente for empreender e tomar a frente vai ser fácil, vai ser desafiador demais, então esteja preparado para, né, e não desista facilmente. A gente vê hoje uma porcentagem grande de empreendedores que não, porque já começam achando que o sucesso já está ali na frente, né, que, se eu fizer isso, fizer tudo certo. Então a gente vive num país também que não favorece empreendedorismo. Então, é desafiador, porém, é maravilhoso. Eu não voltaria atrás, não faria diferente. E acho que tudo é aprendizado, né? Hoje eu vejo, quando eu comecei lá atrás, quanta coisa evoluí, conquistei, aprendi, tropecei,
como a Rê disse, vão ter altos e baixos. Se você se preparou para aquilo, você ultrapassa, e aí chega um momento que você atinge uma linearidade que te traz um pouco mais de tranquilidade eu tomei o caminho certo, apesar de tudo. E aí você consegue só melhorar. E saber que pode também não ser eterno, né? Sim. Então você tem que se organizar, que se aquilo em algum momento... Mas tem que ter horas de voo. Tem que experimentar. Sim. O que você está querendo dizer? Experimente, aprenda, estude, saiba que você tem que estar preparado. E seja resiliente. Isso, e a constância que você falou, né? Hoje veio aí uma cacetada, amanhã eu tô de pé e essa cacetada me ensinou. É o que você faz com aquilo que acontece com você. Verdade. Né? Você pode Isso ser o grande segredo da vida, né? O segredo da vida e do empreendedorismo também. Poxa, eu não esperava por isso, deu tudo errado. O que eu vou fazer com isso? Eu vou jogar tudo pra fora, eu vou surtar, eu vou tirar um aprendizado, vou adequar outros processos para não acontecer mais isso. Então, isso eu vejo que foi muito a nossa história lá no Conviver, de erros e acertos e usar o erro somente para melhoria e aprendizado. Importante demais, né? Porque errar vai errar. De todo jeito, inevitável, né? Todo mundo. E quem também concorda muito com isso, também tá aí na área da saúde, nos apoiando também para levar conhecimento, é a Sanicor. A Ana Júlia e o Renan já estiveram aqui. Vai ter logo em breve um episódio super bacana também sobre saúde mental, né? O Setembro Amarelo tá chegando. E vai ser super bacana falar disso aqui para vocês. Mas eu falo, né? A Sanicor também é uma empresa que tem 29 anos aqui em Itajubá. E nesse tempo todo, olhando também para a saúde. Eu já vejo parcerias aí. Eu acho que tem que ter essas pontes. Mesmo que não seja eu querendo me intrometer no negócio. Eu intrometo no modelo de negócio todo mundo que senta aí. Mas mesmo que não seja o trabalho principal, mas ter uma indicação, né? Ou uma collab aí, umas parceiros, até uma pessoa que faz uma unha. Né, porque eu vejo pelo meu pai, né? Quem é que pode fazer a unha de pé diabético? Assim, uma coisa é ter alguém que vai saber indicar porque já testou. Né? Eu vejo que esses profissionais parceiros também são interessantes. E Vila Restaurante, maravilhosa, Elis, que eu acho que ela é tudo que você falou. Sabe assim, a pessoa que é resiliente, que não desistiu e que começou num negócio. Ela também começou lá na enfermagem. Ela começou assim, numa partinha, e as meninas da enfermagem, mas você não tem uma saladinha? Você não tem um frango? Tenho, não tinha, mas todo dia tinha. Ela já contou essa história aqui. Então tem um link, assim, né, com essa história toda, e depois hoje aí mudaram de um negocinho para um outro maiorzinho, hoje estão lá quase com um quarteirão, né? E também empreendendo com a Royal, que eu acho que fez... maravilhoso. Nossa, e eu acho que a ideia é exatamente essa, ver o que o ecossistema está pedindo. A mensagem que eu deixo para vocês é isso, né? Eu acho que eu aprendi isso com a história de vocês, é olhar para esse ecossistema e ver como eu consigo servir, né? E quero mandar um beijo para todo mundo que tá aí do outro lado, mas especialmente para vocês duas. Obrigada por terem vindo dividir a história de vocês. Oportunidade. E precisamos de mais pessoas aí conhecendo esse trabalho lindo, né? Muito obrigada. Você já sabe, né? Tem que curtir, compartilhar, manda pra avó. Né? Dessa vez manda para todo mundo. E até a próxima. Tchau, tchau.